Obrigado. Vamos orar, meus irmãos, então, pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que esteja sobre o servo de Deus, e que a gente possa, mais uma vez, ser abençoado pela rica exposição da palavra de Deus. Vamos orar. Peço que você, nesse momento, se quiser, obviamente, curve a sua cabeça, e que você possa pedir para que Deus desvende os seus olhos, para que a gente possa juntos, através da exposição, contemplar as maravilhas da palavra de Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos parar o que nós estamos fazendo, e não só o que estamos fazendo, mas dedicar nossa mente para pensar e ouvir Tua palavra. Quero lhe pedir, Senhor, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, porque uma vez convertidos, os nossos olhos que estavam cegos passaram a ver, mas ainda assim, curados da nossa cegueira, sem a luz do Teu Espírito Santo, como haveríamos de entender? Por isso, mesmo convertidos, necessitamos da Tua luz, Espírito Santo. Que o Senhor traga luz hoje na nossa mente, e que a gente possa mais uma vez ler a Tua palavra, e mais uma vez ser confrontado por ela. Usa Teu servo, Senhor, para que Ele possa nos guiar através da palavra, através da exposição da palavra, e a gente saia daqui, não apenas confrontado, mas sobretudo, reconciliado cada vez mais com o Senhor e com a Sua palavra. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém, meu irmão. Boa noite a todos. Que graça e paz inunde todas as almas aqui esta noite. Pedro me intriga. Era um discípulo, de certo modo, imprevisível. Foi ele que foi encontrado por Jesus à beira do lago de Galileia. Ele disse: siga-me, eu te tornarei pescador de homens. Pedro deve ter gostado da ideia, deixou imediatamente seu barco e seus colegas para acompanhar Jesus. Mais tarde, nesse mesmo mar de Galileia, Jesus, no barco de Pedro ou de outro dos seus amigos, afasta e manda Pedro lançar a rede naquela região, mas ele diz: não tem peixe aí. Nós já trabalhamos a noite inteira, Lucas capítulo 5. Mas, segundo a tua palavra, eu farei. Daí ele lança a rede e sai tanto peixe que ele fica sem palavras a não ser: afasta-te de mim, eu sou homem pecador. O que havia com Pedro? Eu não sei. Eu ser uma pessoa complexa. Pedro, mais tarde, está em Cesareia de Filipos, e lá Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele acaba de anunciar, confessar que Jesus era o Filho de Deus, que Ele era o Messias. E daí ele disse: eu te darei as chaves do reino. E Pedro, com certeza, encheu-se de alegria por ter tido essa escolha da parte de Jesus para ser um homem tão importante, de receber as chaves do reino. Para aquilo que ele desliga na terra seria desligado, e assim por diante. De repente, Jesus fala sobre sua crucificação, sua humilhação lá em Jerusalém, e Pedro diz: Senhor, isso não vai acontecer, nós vamos cuidar dos 5. Jesus disse: Satanás, arreda-te de mim, arreda-te de mim.
Vai embora, Satanás. Como que nós podemos entender um homem que minutos antes, horas antes, está dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus, portanto uma pessoa que tem toda a autoridade para falar, e ele contradizer o que Jesus falava. Outra coisa interessante, capítulo 6 de João, versículo 68, ele se encontra entre os discípulos, os 12, que não queriam abandonar a Jesus. Muitos discípulos pararam de seguir a Jesus por causa de seu discurso sobre o pão e o sangue que teria que beber de Cristo. E foram embora. E Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam ir. E Pedro declara: para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. A gente imaginaria que este homem seria um escolhido de Deus com um papel especialíssimo, como de fato tinha. Mas logo nós encontramos ele no pátio de Caifás, na noite da traição, depois de Jesus anunciar que antes do galo cantar, nessa madrugada, ele negaria Jesus 3 vezes. Os irmãos conhecem bem a história. Quando Jesus estava sendo conduzido para Caifás, ele olha a Pedro especificamente e ele lembra de que ele tinha dito: eu nunca te negarei. Ele, quebrantado, ele cai em um quebrantamento de lágrimas, de choradeira, que a descrição em Lucas capítulo 22, 68, por aí, é chorar amargamente. Lembra-se que ele vai receber as chaves do reino. Mas o homem tão instável está aprendendo uma coisa que tantos de nós precisamos aprender: a necessidade de esperança. Esperança que Deus ainda possa nos usar quando nós somos tão falhos, quando nós tropeçamos tantas vezes, quando nossa natureza adâmica se mostra com tanta facilidade como a natureza de Pedro. O interessante no caso de Pedro é desses 50 dias após a sua experiência de chorar amargamente, ele recebe o enchimento do Espírito, levanta sem medo algum, não tem a mínima receio de falar para milhares e dizer: vocês mataram o Rei da Glória. Seu medo, que levou ele a negar a Jesus, esvaneceu completamente. A esperança que ele tinha se realizou. Eu te farei pescador de homens. Essa noite eu quero falar sobre sua carta. Se João é o apóstolo do amor, se Paulo é o apóstolo da fé, então certamente Pedro é o apóstolo da esperança. Vamos abrir a Bíblia para ler um pequeno trecho do primeiro capítulo de sua primeira carta, escrita para 5 províncias da Ásia Menor, províncias romanas.
Eu quero ler os primeiros 9 versículos e nossa atenção vai ser virada, tornada em torno da esperança. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, por uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valioso que o ouro que perece, mesmo que é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Quem aqui acredita na oração? Quase todo mundo? Até certo ponto. Eu gostaria de o auxílio de vocês naquilo que eu vou falar essa noite. Na maioria dos casos, nossos ouvidos escutam uma palavra, uma mensagem, e logo nossa cabeça, que registra por alguns minutos, vai mandando embora até não restar nada. Eu gostaria muito de pedir a Deus, que é quase impossível, de que os irmãos lembrem 1 ou 2 pontos chaves deste texto. São de tremenda importância até o dia em que você deixar esta vida para ser recebido na glória. Os irmãos podem orar sobre isso? Não tem receio de pedir? Que Deus fale de alguma maneira tão contundente, tão marcante, que não esquecerão até o dia da sua morte. É pedir muito, eu sei. Mas vamos pedir. Orem comigo. Senhor Pai, eu te peço que nós possamos receber do teu apóstolo, que tanto amava o Senhor Jesus, tão falho que ele foi, tal como nós. Venha falar para nossas corações nesta noite de uma maneira em que a mensagem dele, aplicada às nossas vidas pelo Espírito Santo, seja permanente nesta vida. Te rogo isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eleitos,
eleitos de Deus. Os irmãos podem imaginar, na eternidade, Deus pensando em eleger um povo que seja exclusivamente dele. Pode imaginar que seu nome já era conhecido antes da criação do mundo e de que você receberia um chamado semelhante àquele que Pedro recebeu e que Deus tem esperança em você, tal como teve em Pedro, de transformar você em pescador de homens e mulheres. A razão da eleição é claramente essa. A razão de convidar esses 12 homens foi essa. Quando nós chegamos a perceber que essa eleição foi feita na base do pré-conhecimento de Deus. Quando encontramos uma palavra dessa, as pessoas que têm uma reação negativa relativo à doutrina da graça, que é tudo de graça, gostariam muito de pensar, imaginar, que quando Deus escolhe a gente, Ele já sabe de antemão o que nós pensaríamos, como nós reagiríamos para aceitar ou não seu convite. Mas não é bem essa a ideia através de pré-conhecimento. Conhecimento no sentido bíblico desse texto e outro texto, por exemplo, em Romanos 8, versículo 29, nada mais, nada menos do que Deus sendo já uma espécie de amigo. Eu conheci a Israel, odiei a tal povo, como Edom, outro desses países inimigos. Pré-conhecimento é Deus já pensando de antemão de como será gostoso de ter um filho, uma filha como você e eu, se de fato você é filho ou filha. Obra santificadora do Espírito Santo tem a ver com o fato que todos nós precisamos de um tratamento divino que a Bíblia chama de santificação. Isso é de modificar, como já ouvimos esta noite, a inclinação de nosso coração, numa inclinação para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, apreciar e tornar um tesouro o próprio Deus, em vez de idolatrar ou pessoa ou dinheiro, coisas dessa natureza. É o processo de santificação, aquilo que aconteceu com Pedro quando ele foi tão transformado, tão completamente mudado, convertido, é a palavra que Jesus usa em Lucas 22, 31, para poder fortalecer os seus irmãos. O texto fala mais. O texto fala sobre obediência a Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus, que não escreveu nada, falando através dos seus discípulos e apóstolos, passa para nós sua vontade e nós temos prazer em fazer essa vontade. Esse é o significado dessa palavra introdutória desse texto. Obediência e aspersão do seu sangue, que significa perdão dos nossos pecados.
A introdução está tratando exatamente como o convite que Jesus fez para Pedro, que afirma que no futuro, um tempo imprevisível por nós, Deus vai trabalhar em nossas vidas de tal maneira que nós receberemos o necessário para ser obreiros úteis no trabalho de Deus. Coisa maravilhosa que o texto fala. Em outras palavras, que Deus tem esperança na gente. Ele espera muito de nós. Tal como Jesus claramente esperou em Pedro. Eu fui criado na Bolívia com filhos de missionários. Eu não tinha televisão, obviamente, não tinha telefone, não tinha rádio, não tinha nenhuma dessas maneiras em que o homem e as crianças e jovens de hoje se entretêm. Não tinha nada disso. A vida é muito simples. Goteira em casa. Sempre imaginando, porque meus pais todo dia nos reuniram para ouvir a palavra e ajoelhar para orar. 4 filhos, mamãe e papai. Essa experiência de ser criado num campo bem simples, com pouquíssimo dinheiro naquela época, durante a depressão e logo depois, nos colocou numa situação de dependência do Senhor. E uma coisa que ficou muito marcada na minha vida, com certeza a minha irmã que está em Guatemala hoje, e meu irmão mais velho que já foi para a glória, minha irmã, foi que Deus tem esperança na gente. Ele está esperando que um dia nós também tentemos servi-lo em algum lugar do mundo. E essa ideia me interessou tanto que marcou a vida até esta noite aqui em Fortaleza. Em outras palavras, é a melhor vida que eu podia imaginar. Enquanto a gente tem muitos privilégios que eu não tinha como criança, a gente tem esses privilégios agora. E a gente tem certeza absoluta que fomos escolhidos, que fomos regenerados para uma esperança viva, que nós temos o Espírito Santo para fazer essa transformação e temos o privilégio de oração para poder pedir que isso aconteça. E todas aquelas quedas e tropeços e falhas fazem parte de nosso treinamento para sermos um dia úteis à gloriosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto continua com a doxologia: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. A palavra regenerar não existe no Novo Testamento, senão aqui nesse capítulo. Como os irmãos entendem bem, a palavra regenerar significa começar uma vida nova. Regenerar ou regerar.
ser recriado. Ele nos regenerou com base em grande misericórdia. Ele nos regenerou através de um fato histórico, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos regenerou para uma esperança permanente na vida. Nós estamos chegando na grande celebração de 500 anos da Reforma. Eu já tive o privilégio de estar naquele local, olhar naquela porta onde Martinho Lutero afixou aquelas 95 teses que mudou a história. Talvez nós estejamos aqui esta noite por causa daquele acontecimento há 500 anos atrás, em outubro. A pergunta é esta: Martinho Lutero era um homem que muito queria paz com Deus. Ele simplesmente não conseguia, diante de seu confessor, Staupitz, que ele confessava e confessava, gastando apenas 1 hora, lá no mosteiro, tentando explicar todos os desvios e males e pecados da sua vida. Mas depois de terminar, ele ainda tinha mais pecado. Ele pensando que a gente, depois de batizado, ele tinha que salvar a si mesmo. Ele tinha que viver uma vida absolutamente sem mancha, sem nenhum pecado. Imagina o dia em que ele descobriu a verdade de Romanos 1,17, que a justiça de Deus se revela dos céus através de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, de maneira que todas nossas incapacidades de viver uma vida perfeita e santa são pagos antecipadamente na cruz de Cristo. Irmãos, a reforma trouxe para todos nós a tremenda bênção da regeneração. A regeneração, querendo dizer que essa nova inclinação para Deus, essa ideia de tirar da vida, com o poder do Espírito Santo, a idolatria, esse amar alguma coisa mais do que amarmos a Deus, de fazer com que Deus seja de fato prioritário na nossa vida. É o grande desejo do coração. A misericórdia de Deus, a graça da salvação em Cristo, esta regeneração que nós temos através do túmulo vazio. John Stott descreve a chegada de Pedro no túmulo, que talvez nós conheceríamos lá em Jerusalém. Nós não sabemos se foi o túmulo. A Igreja Católica marca outro local onde Jesus foi sepultado, mas a gente vê tantas marcas do túmulo de José de Arimateia. E quando que ele entrou naquele túmulo e olhou para o lugar onde Jesus, seu corpo morto, tinha sido colocado, e viu que os panos estavam lá no mesmo formato, só que o corpo tinha passado pelos panos e estava, ninguém sabe onde. Pedro com certeza não sabia. Mas ele deve ter reconhecido
provavelmente que Jesus realmente tinha ressuscitado. Imagina a alegria do seu coração. O texto diz que a esperança da vida eterna depende daquele evento. Se por acaso nós tivéssemos a ideia do Rudolf Bultmann, que veio falar para nós na universidade em Edimburgo, e explicou para nós, quando nós perguntamos se ele cria na ressurreição de Jesus, ele disse: eu creio. Mas sabíamos que ele não cria, portanto perguntamos de novo: o senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo e ficou vazio do corpo de Jesus? Ah, não, eu não creio isso, não. Em outras palavras, a ressurreição foi uma transformação mental apenas, ou se quiser, virtual. Jesus não ressuscitou corporalmente. Mas a tua salvação, a minha salvação, regeneração, ocorre em decorrência do fato que Jesus realmente morreu. A sua vida foi um sacrifício aceito pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Pai do Senhor Jesus Cristo, e reconheceu que com sua ressurreição nossa vida é garantida eternamente, para todos sempre. Daqui a 1 milhão de anos, você não terá menos tempo para viver, glorificando a Deus, gozando de sua presença, do que quando você começou 1 milhão de anos antes. Não tem tempo menos, porque não há passagem de tempo, no sentido que o tempo fica gasto como em nossa vida. Regenerados, portanto, pela sua grande misericórdia, através da ressurreição de Jesus Cristo. Dessa maneira, nós temos a esperança viva de que, quando Lutero está morrendo, seus amigos perguntam para ele: como é que essas doutrinas que o senhor prega, já pregou, depois dele conheceu o amor de Deus e o perdão do Senhor Jesus Cristo de todos os seus pecados, como que seguram você no dia da morte? E a resposta foi: se torna uma pessoa absolutamente em paz. Poder viver glorificando a Deus e morrer em paz. Glória a Deus. Essa esperança que o texto fala é de ganharmos uma herança, uma espécie de presente que garante certa qualidade de vida, que a Bíblia chama de vida eterna. Vida eterna, que às vezes dá a impressão que é prolongação de tempo. Não é nada disso. Vida eterna, essa vida gloriosa, é uma vida de alegria, de paz, de todas aquelas emoções que nesta vida nós temos apenas em forma de sombra, se tornarão realidade na vida eterna. Imagina, ou tenta imaginar, claro, todos nós tentamos imaginar, que seria chegar no banquete das bodas do Cordeiro e você está deliciando-se
desses alimentos, tipo que nunca provou na sua vida, muito melhor do que alguma coisa que você teve nessa vida, e que você, mesmo saciado, pode parar quando quiser, não se sente enjoado por comida demais. Os irmãos sabem que, mesmo que você tenha muita fome, vai para uma churrascaria em Fortaleza, e você começa a comer, depois de 40 minutos, 1 hora, eles sempre trazendo mais e mais, você diz, pare, já comi muito. A vida eterna não é assim, não. A vida eterna não perde nunca seu valor, nunca fique inflacionado, nunca murcha, amarantinos em grego, como uma cidade de Piauí, onde não murcha. É uma vida absolutamente incompreensível para nós, nesta vida aqui. Eu tenho em casa um livreto que foi me doado em 1964. Eu nunca tinha ouvido falar deste livro, mas é uma história de meninos de rua no interior da China, talvez nos anos 40, 30, por aí, bem antigo. Crianças maltrapilhos, vestidos de trapos, sujos, sem nenhuma educação, arrebanhados num orfanato de um casal de missionários chamado Baker. Pela graça de Deus, algumas dessas crianças se converteram. E um dia, para surpresa de todo mundo, essas crianças foram arrebatadas, não todas, algumas delas, arrebatadas para o paraíso. Quando eles voltaram para os seus corpos, novamente, como Paulo também teve essa experiência, eles não foram proibidos de falar não. Eles tiveram todo o prazer em contar para os seus anfitriões, os seus chefes lá, a família Baker, quanta coisa boa eles gostaram e deliciaram lá no paraíso. Eu sei que os irmãos têm dificuldades em crer que isso aconteceu, né? Eu também. Por outro lado, há vários indicadores que é verídico, porque aquilo que essas crianças falaram concorda com a própria palavra de Deus, especialmente o livro de Apocalipse. Em outras palavras, esse futuro que se descreve com palavras perfeitas em termos que nunca perde seu valor, nunca deteriora, nunca se decompõe como um corpo que é colocado num cemitério. Nada desses lados sombrios da morte. Muito pelo contrário, nossa esperança é uma esperança viva e gloriosa em todo sentido da palavra. Paulo diz que com a volta de Cristo, capítulo 8, versículos 18 e 19 de Romanos 8, que quando Jesus volta, serão revelados os filhos de Deus em toda sua glória, em toda sua indescritível capacidade nossa de descrever como será. Mas eles voltarão para a terra para reinar com Jesus nesse período que está na nossa frente.
O texto diz que enquanto nós esperamos, nós teremos que passar por diversas provações. A vida, meus irmãos, não é mar de rosas neste mundo. Por causa do pecado, por causa do plano de Deus para a nossa vida, por causa do fato de tudo que vale a pena ganhar, precisa de colocar nosso esforço, nós passaremos por difíceis experiências que vão nos atribular. Eu estou pensando num missionário chamado David Brainerd, aquele missionário que desde o dia que ele começou no campo missionário, nunca teve um dia sem dores que só pioraram. E ele explicou essas dores pelo fato de que ele estava sendo desmamado do mundo. Não sei qual é a sua experiência, porque qualquer provação, talvez essa crise brasileira está trazendo para a sua vida. Doenças, dores, falta de emprego, salário muito baixo que não paga todas as contas e assim por diante. Mas eu peço a Deus que você possa entender o que Pedro explica, que este trabalho também cria uma esperança de que tudo que a gente passa em termos de sofrimento tem seu valor eterno. Em outras palavras, um dia vamos receber a vantagem desse sofrimento que a gente passou nesta vida. Eu estou feliz que estou chegando no fim da vida. Eu tenho talvez 5 anos para viver, talvez 3, quem sabe, né? Mas não estou preocupado nem um pouco, apenas que estou pronto para receber a realidade que Paulo descreve de ver a Jesus face a face. Capítulo 13 de 1 Coríntios diz que nós agora vemos através de uma espécie de vidro ou espelho com bastante dificuldade de identificar os detalhes, mas que um dia veremos face a face. A esperança, portanto, cristã é como aquele casal de Bragança Paulista, onde eu pastorei um tempinho, que casou com uma pessoa que ela nunca tinha visto. Para mim isso é inconcebível, mas aconteceu. Casou com um rapaz em Portugal, ela mora em Bragança Paulista, Brasil. Ela esperando ele chegar. Quando ele chega, obviamente, uma experiência totalmente humana, ela está esperando alegria transbordante. Se o irmão puder ter esta esperança que Jesus nos trouxe na ressurreição, se essa vida de esperança que nós lemos também nesse capítulo, versículo 13, de esperar inteiramente na graça que está sendo oferecida para nós na volta de Cristo, que a gente vai ficar deslumbrado pelo fato que é muito melhor do que qualquer imaginação poderia descrever. Daí o apóstolo diz o seguinte, ele usa uma palavra que trata de exultação, um tipo de júbilo. Deixe-me ler o que diz aqui.
Nisso vocês exultam, ainda que agora apenas esperamos por um pouco de tempo. Devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for recebido ou revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não viverem agora, creem nele, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Pedro tenta descrever o recebimento através da experiência de contato com Deus, através de oração, de cultos, alegria de amar alguém que a gente nunca viu, uma pessoa que não vemos agora, como Pedro viu. Que essa experiência que nós temos agora, de alegria em cultuar um Deus assim, e de amar ao Senhor Jesus Cristo, que nos amou e deu a si mesmo, sofrendo na cruz por nós, que nós possamos receber, nesta alegria que nós estamos recebendo, algo da salvação, algo da experiência que futuramente será multiplicada e incrivelmente melhor do que agora. Por isso que ele usa, estão recebendo esta salvação do versículo 9 agora. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. A vida cristã é uma mescla ou mistura de provas, é uma mistura de relacionamentos às vezes complexos e difíceis de viver, e ao mesmo tempo uma vida cheia e transbordante de alegria. Jonathan Edwards era um dos homens mais inteligentes que já viveu na Norte América. Quando ele saía a cavalo, tinha um lugar especial onde ele estava absolutamente sozinho. Às vezes, ele ficava tão alegre, tão transbordando de júbilo, que ele chorava. E ao mesmo tempo, foi homem que a própria igreja mandou ele embora. Imagina essa mistura de alegria e de rejeição e tristeza ao mesmo tempo. Glória a Deus por tudo que está passando no Brasil. Glória a Deus que ainda não sofremos o que a Coreia do Norte sofre e outras partes, Irã, por exemplo, onde pessoas são mortas porque eles falam de Jesus. Porque em toda experiência de provação, toda experiência de esperança e alegria, oriundo dele, aquele que nos trouxe tanta alegria na vida, tanta segurança e tanta esperança. Os dois, então, andam como duas pernas para o nosso caminhar diário até o dia que nós respiremos pela última vez.
Eu espero que os irmãos possam realmente experimentar a grandeza dessa alegria, ainda que temporariamente estejam estressados e tristes por causa das crises na vida. Vamos orar. Te queremos glorificar, ó Deus, te agradecer de coração o imenso privilégio de conhecermos o único caminho da salvação. A alegria de conhecer ao Senhor Jesus, mesmo nunca tendo visto, amamos. Aquele que nunca tivemos o privilégio de conversar com Ele face a face, um dia poderemos. Rogamos, Senhor, até esse dia, jovens, pessoas de meia idade e mais idosos, todos possam receber parcialmente a salvação que receberemos na sua integridade ainda no futuro. Te agradeço o interesse que teu povo mostra chegando aqui esta noite, e penso que eles durante essa noite, antes de dormir, estarão gozando da memória de relembrar a natureza da tremenda salvação e esperança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e oramos. Amém, Senhor.